Para você fazer uma verdadeira entrega com total confiança e dependência no Senhor, é preciso subir um patamar espiritual. E muitos não conseguem entregar tudo que são e tudo que podem ao Senhor, porque tem dificuldade de subir níveis. A vida cristã, ela precisa ter em mente que ela precisa crescer. Não cabe estagnação na idade que for. Se ficarmos sempre estagnados em culpa, pecado, erro, nunca virá o próximo nível. Quando há uma confiança total no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Mas eu queria pregar esse último domingo e na quarta-feira agora ainda teremos o mês de outubro. E nessa quarta-feira agora eu vou fazer um paralelo desse texto com um paralelo no texto do Novo Testamento. Eu queria ler com os irmãos talvez um dos temas mais emblemáticos de tamanho conhecimento e mais forte no que diz respeito ao poder de uma entrega. Um certo homem, ele tinha cometido um pecado, ele não podia numerar e fazer um censo do povo. Davi fez isso, e no meio desse censo realizado, eis que vem a ira de Deus sobre ele, mas ao mesmo tempo Deus levanta um profeta e fala assim para ele: avisa que ele precisa agora levantar um altar e entregar. E no momento que esse homem vai realizar isso, ele recebe uma oferta maravilhosa aos olhos dos homens. A oferta era a propriedade e todo o animal que seria sacrificado, ele não teria que investir ou gastar nada. Mas Davi se nega. Eis que surge a seguinte expressão: não darei ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Samuel 24, de 18 a 25, vamos meditar no tema: o preço de uma entrega verdadeira. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Ou seja, está aí, irmãos, um kit completo de sacrifício. Verso 23. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Presta atenção, para aqui. Ele oferece 50 siclos de prata, holocausto, sacrifício. Judas recebe 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Entre a entrega e a oferta, se você quer saber mais, esteja aqui na próxima quarta-feira, às 19h30, e continua o texto. Verso 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo de sobre
Israel. Pai, tua palavra será proclamada e a autoridade que ela tem, ela cura, ela liberta, ela salva, ela sempre faz o que agrada ao Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante a gente começar a avaliar as 3 condições ou dimensões espirituais de uma entrega. E a primeira coisa que Deus olha é o coração. No segundo lugar, ele olha o princípio de fé, a confiança no caráter de Deus, princípio de fé. E por último, o custo, o sacrifício pessoal. Nessa abordagem que quero fazer agora, então, no último domingo de outubro, eu quero ser mais enfático no sacrifício, na dimensão do que podemos fazer como sacrificar, ofertar e não darmos qualquer coisa ao Senhor. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver a oferta de Caim e de Abel. Abel, o Senhor olha o coração, olha a inteireza, a propositura de fé e olha o sacrifício, e o Senhor recebe. Olhamos, já abordamos sobre a mulher pecadora, mesma coisa, a viúva pobre, ela deu tudo que tinha, ofertas sacrificiais. E como a gente vai fazer algo na nossa vida, você consegue realizar um serviço, contratar alguém, fazer algo, sem antes saber o preço, sim ou não? Não. Sabe o que me gera, às vezes, um espanto? É que quando se trata, às vezes, de uma coisa, de um senso coletivo, tem gente que manda fazer coisa sem saber o preço. Quando é para a casa dele, dificilmente ele faz isso. Como é que você contrata um serviço e não sabe quanto vai custar? Como é que você manda realizar alguma coisa se você não sabe ao final se vai ter com o que pagar? Aliás, isso é bíblico. Quando for edificar uma torre, irmão, para, senta, faz cálculo, para que depois não te chame de louco. Tudo que a gente vai fazer na vida é preciso ter um planejamento. E para tanto é preciso a gente observar se vamos ter com que terminar, vamos ter condições de realizar aquilo. Por isso uma entrega verdadeira, ela depende de uma confiança total no Senhor. Olha o que o verso 18 e 19 vão falar para nós. Davi, ele vai esbanjar confiança em Deus. O problema não era Davi contar o povo e fazer o censo. O problema era Davi confiar em números. Era ele olhar para os números e falar, olha, como é que o negócio cresceu, como é que a coisa evoluiu, e começar a se achar autossuficiente. Davi começa agora a perceber o tamanho do seu pecado, que não era apenas realizar um censo, mas realizar uma autoconfiança em números, e aí entra o arrependimento e agora a capacitação para cessar a ira de Deus, constrói um altar. Me chama a atenção no texto, o verbo hebraico quando fala, você vai subir, verso 18, subir no hebraico quer dizer elevação espiritual, não era apenas subir um monte, era subir um patamar na sua vida. O que o texto está falando é o seguinte, para você fazer uma verdadeira entrega com total confiança e dependência no Senhor, é preciso subir um patamar espiritual. E muitos não conseguem entregar tudo que são e tudo que podem ao Senhor, porque tem dificuldade de subir níveis, degraus. Aliás, hoje pela manhã, nós vimos aqui uma escadaria. Quem estava aqui de manhã? Ficou em 3 slides, pelo menos, falando de cada degrau. Agora, repare a nossa vida espiritual. Estagnou em que degrau? Regrediu alguns? Ou será que a nossa vida está sendo aquela vida de permanente crescente? A vida cristã, ela precisa ter em mente que ela precisa crescer. Não cabe estagnação na idade que for. E alguns me parece que estão na mesma história, na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim, acomodado na mesma coisa, não quer crescer, não quer aprender.
Uma das maiores discussões nos dias atuais está na nossa incapacidade da gente querer crescer. E é preciso isso, queridos irmãos. É preciso na vida a gente subir de patamar. É preciso na vida a gente querer crescer. E foi o que Davi fez. Davi não apenas sobe fisicamente ao monte, mas ele eleva em fé. Ele sobe do erro para o arrependimento, ele sobe da culpa para a confiança. E se não observarmos isso, se ficarmos sempre estagnados em culpa, pecado, erro, nunca virá o próximo nível. Há pessoas hoje que estão afundando porque tiveram notícia do desemprego, ou tiveram notícia de uma enfermidade que parece incurável aos olhos humanos, ou que tiveram uma notícia triste, mas essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse deserto que veio não é para te fazer regredir nenhum degrau, é para te elevar a níveis maiores e melhores. Quando confiamos no Senhor, nós vamos fazer uma entrega de tal forma que haja o que houver, a nossa vida está numa ascendente. Haja o que houver, você não vai se abater. Quando há uma confiança total no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Por isso sobe de nível, entrega cada vez mais. Há momentos de aperto em nossas vidas, que a nossa capacidade parece que é reduzida de entrega. É nesse momento que a gente tem que entregar mais, confiar mais, depender mais, porque tem um nível acima esperando a todos nós. E alguns estão abatidos, cabisbaixo, olhando e falando: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu falei: se eu fosse te contar os meus dramas, se eu fosse te contar minhas cirurgias, se eu fosse te contar os meus tumores, se eu fosse te contar minhas contas para pagar, se eu fosse te contar as adversidades que eu lido no dia a dia, irmão, mas eu sei que isso tudo está cooperando para me elevar para um outro nível, e o Senhor quer gerar em mim uma capacidade de entrega cada vez maior, com uma confiança que o Senhor vai fazer tudo o que lhe agrada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Assim como uma criança confia num pai, nós precisamos confiar no Deus de toda a paternidade que está conduzindo a história da nossa vida. Segundo lugar, essa entrega aceitável precisa ter custo. Versos 20 e 24. É impossível darmos a Deus aquilo que não custe nada. Foi o que Davi falou: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E está aí uma coisa que o brasileiro gosta de dar um jeitinho. O brasileiro quer dar jeitinho em tudo. Se Davi fosse brasileiro, ia falar assim: Araúna, tu está me dando um kit completo de holocausto e ainda mais a propriedade. Pô, Araúna, tu é o cara, você quebrou meu galho, Araúna. Eu vou te colocar até agora numa posição aqui elevada, do lado do holocausto, do sacrifício. Você vai estar comigo aqui, Araúna. Irmãos, sabe qual é a comida mais saborosa que tem? Qual é o seu prato predileto? Eu vou te falar qual é a comida mais saborosa que tem. Sabe qual é? 0800. Quando não paga nada, o sabor é diferente. Tem gente que não gosta do picolé de manga. Aí ele fala assim: eu quero um picolé, só tem de manga. Me dá esse mesmo. Se eu fosse falar assim, custa, não quero, não gosto de manga. Não está custando nada, só tem de manga. Ele vai lá e pega. Não pega, irmão? Pega, irmão. A nossa cultura é a cultura
né, da comida de graça, do jeitinho, se a gente puder, a gente quer dar jeitinho em tudo. A gente gosta desse negócio do de graça. Eu comi algum tempo assim na casa do meu sogro, da minha sogra. Aí eu chegava lá, minha sogra cozinhava e falava assim: meu filho, comida hoje não ficou boa, não. Eu falei: mãe, essa comida é maravilhosa. Ela: você gosta da minha comida, meu filho? Eu falei: também, mas sabe por que ela tem um sabor especial? Porque é 0800. Você come até com um olhar diferente, irmão. Se falar assim, ó, tá dando alguma coisa aqui, irmão, tem gente que pega o troço para jogar fora, mas pega. Outro dia eu fui numa igreja lá nos Estados Unidos, aí eu vi uma mesa assim, Márcia Soriano, e tinha um monte de mochilas, umas mochilas bonitas. Aí eu falei: gente, tem um monte de gente passando as mochilas ali, tá estranho aquilo. Aí quando eu olhei num cantinho assim, uma tá escrita assim: só pegue se você for usar. Eu, como bom brasileiro, o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz, irmãos? Quando eu peguei, meu filho falou assim para mim: tu vai usar isso aonde? Onde é que você vai usar isso? Eu falei: meu filho, uma mochila dessa qualidade, isso é igual Bombril, isso tem 1001 utilidades. Eu já estou pensando várias coisas com essa mochila. Ele falou assim: papai, tu leu o bilhete? Eu falei: eu vi, mas fique tranquilo, não vai ser para desperdício não, vou usar. Quando eu peguei, que eu botei aquilo no carro, eu falei assim: tu vai usar mesmo, Anderson? Ou tu pegou só por pegar? Porque era de graça. Não, e eu usei, está sendo usado até hoje. Não, eu usei, irmão, usei, está sendo usado até hoje, está sendo usado. Vocês já viram uma fila quando alguém bota alguma coisa de graça? Irmãos, parece um enxame, junta a gente. O que está vendo aí? O que está vendo aí? Eu nunca esqueço uma vez que eu fiz uma viagem com a Márcia, aí nós conseguimos ir lá em Paris. Aí cheguei lá na avenida principal de Paris, tem aquela avenida, é a Champs-Élysées. Aquilo ali tem as maiores marcas e grifes do mundo. Vale a pena você olhar, mandar um beijo e ir embora. De repente eu vi uma fila numa loja, uma das grifes mais caras do mundo. Mas uma fila, Márcia falou assim: Anderson, mulher, né? Promoção, isso deve estar preço de banana. Eu falei: Márcia, aqui não é o nosso lugar. Mas a fila estava tão grande e ela acreditou piamente que o negócio ali estava bom, porque era negócio de bolsa, aquelas coisas, aquele negócio de bolsa, sapato, aquelas coisas. A Márcia ficou um tempão naquela fila do lado de fora, agoniado. Quando ela entrou, ela deu meia volta dentro da loja e veio embora, falou assim: um absurdo. Eu disse assim para ela: eu já previa, porque eu tinha levado ela para jantar num restaurante lá no final, que é o Le Trambé, e eu levei uma letrambelhada que eu fiquei até tonto. Irmãos, eu fui botar o ketchup, eles me cobraram na nota fiscal ketchup. Você já viu isso em algum lugar do mundo? Cobrar uma bisnaga de ketchup desse tamanho, me cobraram lá, irmão. Não dá raiva? Dá raiva, irmão. Dá raiva. Aí quando eu paro, Davi com o coração quebrantado, Davi, presta atenção, irmão, Davi recusa o 0800. Davi recusa Araúna tomar a frente e falar assim: está aqui boi, está aqui a lenha, está aqui a propriedade, o kit está completo. Irmãos, olha que praticidade, qual era o trabalho, qual era o esforço, qual era o gasto? Nenhum. Sabe o que Davi está falando? Eu não quero isso, porque o meu Deus não é Deus de receber isso. Eu acho fantástico quando Davi,
ele começa a ser intencional na sua entrega, e a fé verdadeira, ela vai revelar o que cada um de nós está disposto a oferecer, a sacrificar. Charles Spurgeon vai falar o seguinte: Deus não mede o valor da oferta pelo que se dá, mas Deus mede o valor da oferta pelo que se retém. Está retendo? Está sendo medida a tua oferta. Por isso a gente não pode dar para Deus a sobra. Por isso a gente não pode entregar ao Senhor o que não nos custe nada. Por isso eu não gosto de levar a igreja a pensar em contribuir, oferta, campanha, seja lá o que for, agora falando de dinheiro, não é? Que você entrega o resto, a sobra. Você serve a um Deus grande, dono de toda a prata, todo o ouro. E toda entrega, ela precisa carregar uma simbologia. E o maior beneficiário é você mesmo. Romanos fala, 12:1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, não é fácil apresentar o corpo em santidade, por isso que é sacrificial. É sacrifício. Não é entregar qualquer coisa, não é entregar parte, é entregar o corpo todo, é entregar a mente, entregar o coração, é uma entrega total. A Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome sua cruz e é sacrificial, irmão. É como o adorador que canta sobre entrega, mas não abre mão de nada, sempre está dando o resto. O Senhor não recebe isso. Davi rejeita um culto, uma oferta que não tenha sacrifício da sua parte, por conta da sua reverência, por conta da sua gratidão, por conta do seu amor, por conta dos seus pecados e por conta de servir a Deus e servir ao povo. Davi olha e fala: não, isso não é para mim, isso é religiosidade, eu não posso dar ao Senhor o que não me custe nada. E infelizmente a igreja está sendo levada a dar a Deus a sobra do tempo, a sobra da vida, o resto dos restos. Quando se fala de oferta, contribuição, então não, vamos dar qualquer coisa. Não, irmão, eu sinceramente, lá em casa, nossa família, a gente fala assim: a gente não brinca com isso. Nós vamos fazer uma coisa sacrificial. Porque o nosso Deus é grande. Eu não posso dar jeitinho, eu não quero dar jeitinho, eu sei o quanto Ele me amou. Davi poderia ter feito isso, ter gasto nada, ele se recusa a isso. Não há arrependimento verdadeiro sem custo pessoal. Eu sei o quanto Ele me lavou, me redimiu, e eu vou sacrificar para levar uma vida de santidade e de entrega total. Davi entendeu que a graça é gratuita, mas o altar é custoso. O altar tem custo. O altar exige renúncia, entrega, restituição, quebrantamento. E quero concluir dizendo uma coisa para os irmãos: todo altar erguido nos leva a uma próxima fase. Primeiro ele sobe, elevação espiritual. Segundo lugar, ele não entrega aquilo que não custa nada. E para concluir, o que ele está entregando, o altar, ele está, na verdade, sendo erguido para a fase seguinte. Porque, curiosamente, o Senhor orienta: você vai lá nas terras do Jebuseu. Quem falou isso? O profeta orientou ele. Não podia ter falado assim, só assim: levanta um altar onde você bem entender. Não podia? Não. Teve orientação, direcionamento do lugar, até a propriedade de quem? Por que isso? É uma pergunta que eu faço no texto. Curiosamente, o lugar, a eira de Araúna,
tornou-se o local do futuro templo de Salomão. 2 Crônicas 3:1 vai falar a respeito disso, ou seja, da disciplina nasceu o lugar da presença. Parecia ser uma simples oferta, entrega do 0800, ele fala, não, vai ser custoso. E a partir daquele momento, aquele lugar virou o templo, lugar de adoração. Você sabe por quê? Porque aquilo que parece na nossa vida, que é simples demais, que não vai ser custoso, o Senhor não está recebendo. Mas quando a gente entrega, buscando subir um próximo nível, a nossa vida se transforma num altar de adoração. Eu acho isso tão lindo. Eu quero que o meu corpo glorifique a Ele, minha roupa glorifique a Ele, eu quero que os bens glorifiquem a Ele. Eu quero que a minha conta bancária glorifique a Ele, porque tudo vem dEle, tudo volta-se para Ele. Não tem nada na minha vida que eu não possa deixar de adorar o Criador. Quando entendemos isso, nós vamos perceber que no mesmo local, no passado, Abraão já tinha oferecido Isaque. No mesmo local, Davi vai construir um altar de sacrifício. No mesmo local, ergue-se o templo salomônico. Sabe para quê? Para nos ensinar. Hoje, como templos, habitáculo do Altíssimo, quando a gente entrega sem reserva, quando a gente dá o nosso melhor, quando a nossa vida está diante dele, quando temos a convicção de que nada trouxemos a esse mundo e é certo que nada, absolutamente nada levaremos dele, quando observamos que recebemos tudo dele, a nossa vida, nosso trabalho, nossa vida familiar, nosso lazer, nosso tempo, os recursos, tudo vai glorificar a Ele. Sem restrição, sem senão, sem vírgula, sem adeno algum. Eu queria perguntar a você, será que a tua vida no passado, você entendeu de onde você saiu? Da onde Ele te tirou? Será que no presente você tem essa gratidão ao ponto de você colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo que você faz? Você tem hoje a condição de subir um degrau, de subir um nível, de subir uma fase. Mas essa fase, você só aciona quando você faz uma entrega sacrificial. Todos nós precisamos reconstruir o altar da dependência de Deus. Há homens trabalhando como se tudo dependesse dele. E na minha vida, eu estou numa fase onde eu dou o máximo de mim, como se realmente tudo dependesse de mim. Mas eu estou orando como se tudo dependesse dele. Eu estou buscando, reconhecendo minhas limitações, minhas imperfeições, minhas dificuldades. E tenho pedido ao Senhor, o meu pastoreio está sendo sacrificial. O meu tempo está sendo uma oferta de adoração ao Senhor.
Os desafios que a igreja tem, eu estou te dando sobra, eu estou te dando o meu melhor. O que eu estou te entregando? Eu olho para pessoas na igreja, eu me emociono, eu sou muito detalhista. Eu vejo pessoas aqui que tudo que fazem com tanto amor, tanto capricho, tanta entrega, isso me toca. Eu fico imaginando o coração de Deus falando nas coisas mais simples. Às vezes uma torta salgada que traz sempre no evento da igreja, eu vejo capricho, uma entrega. Na forma de arrumar o ambiente, eu vejo capricho e entrega. Uma das coisas que mais impactou a minha vida durante a primeira fase da obra nesse tempo, que a gente foi quebrar isso aqui tudo, reformar isso aqui tudinho. Tinha uma pessoa que vinha aqui me dar água e amendoim. Ele não está mais entre nós. O Senhor o levou. Mas tinha uma pessoa quietinha, com um paninho na mão, tirando poeira de cada banco desse que vinha aqui todos os dias. Está ali sentado à minha esquerda, André. Você me ensinou muito. Eu te amo muito, minha irmã. Eu te vi aqui sozinha, quietinha, com um pano na mão, na galeria, aqui embaixo, quietinha, adorando o Senhor, passando a mão nos bancos, limpando, consagrando, e te vi inúmeras vezes fazendo isso. E todas as vezes eu me emocionava e dizia: Senhor, que oferta, que entrega, que entrega. Porque quando a gente traz uma mensagem como essa, o pessoal pensa que é só dinheiro. É também. Mas é muito mais do que isso. Quando você entrega o seu tudo, se for preciso limpar o chão, limpo. Se for preciso limpar o banheiro, limpo. Se for preciso limpar o banco, limpo. Se for preciso carregar coisa, eu carrego. Se for preciso comprar algo ao meu alcance, eu vou comprar. Se for, porque quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, a minha vida é um altar. E vai queimar. E vou sacrificar. Eu estou tentando fazer isso na minha casa nos mínimos detalhes. Irmãos, é desafiador. É desafiador você chegar à noite e você vê louça na pia. E parece até de misericórdia de Deus, a louça também assim se renova a cada manhã. Dá vontade de reclamar, não dá? Não dá vontade de reclamar? Não dá vontade de você sair falando um monte de besteira? Tem hora que eu estou assim, eu acho que só eu faço tudo. Anderson, deixa de ser prepotente, bobo, soberbo. Cada um dá uma cota. Lava, seca, guarda e calha a sua boca, porque você está servindo. Tem gente que acha que não, Gisélia. Lavar louça também é espiritual. Arrumar o quarto, irmãos, é espiritual. Cuidar de cachorro também é espiritual. E nesses mínimos detalhes, quando você começa a entregar, é que você começa a vencer a batalha. Nos mínimos detalhes, quando você faz, entrega, eu vou te dar o meu tudo. O Senhor recebe como cheiro suave. Curve sua cabeça, fale com Deus.